E aí, tudo certo? Bom, nessa aula eu vou te ensinar a fazer duas técnicas que são extremamente importantes na guitarra, ok? Que são o vibrato e o bend, ok? Bom, essas duas técnicas a gente tem que tomar muito cuidado com elas, tá? Porque elas parecem que são técnicas fáceis, quanto na verdade não são tão simples quanto parecem, ok? E é um problema que muitos guitarristas enfrentam. O cara sabe tocar super rápido, o cara tem uma destreza muito legal, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, e quando vai fazer um vibrato, tem um vibrato extremamente mal colocado, tem um bend desafinado, e eu não quero isso para você, ok? Então nessa aula aqui eu vou te ajudar com isso. Bom, o que acontece, né? O que faz um vibrato ser mal colocado numa música, né? O que é um vibrato feio, vamos se dizer? O primeiro detalhe, você tem que entender como que funciona o vibrato. Em relação ao vibrato, ok? A gente tem que pensar como se a nota fosse uma linha reta, certo? E quando nós puxamos, a gente vai fazer pequenas variações nessa nota, né? O primeiro detalhe que muitas pessoas erram é em relação à afinação do vibrato, ok? Para a gente fazer um vibrato, nós sempre temos que puxar a nota e voltar no ponto original, dessa forma. Toma muito cuidado para o seu vibrato não ficar desafinado, ou seja, você puxar a nota e não voltar ela no ponto original, né? Tipo assim. Isso aqui é horrível, né? Isso aqui é um vibrato totalmente desafinado, tá? E não é a ideia. Então sempre toca a nota. Tocou a nota, puxa ela e volta para o ponto original, ok? Segundo erro que muitas pessoas acabam cometendo na hora de executar o vibrato é o seguinte. Vamos supor que você vai fazer o vibrato com o dedo 2 ou o dedo 3, por exemplo, ok? Você não precisa e também não pode puxar apenas com esses dedos, ou seja, puxar só com o dedo 3 ou somente com o dedo 2, ficando dessa forma aqui sua mão, né? Ó. Isso aqui é horrível para sua técnica, tá bom? Seu vibrato nunca vai ter uma boa mobilidade, né? Seu vibrato nunca vai ter uma boa sonoridade também se você faz dessa forma. Então a melhor forma de você fazer o vibrato, vou dar o um exemplo agora aqui no dedo 3, né? Você vai fazer com o dedo 3, você tem que apoiar pelo menos o dedo 2 junto, olha só. O dedo 1 você também pode apoiar, tá? Ah, mas não quer apoiar o dedo 1, não tem problema. Você pode deixar ele esticado dessa forma para que ele abafe as cordas que não estão sendo tocadas. Ou seja, aqui eu estou tocando na terceira corda, eu estico meu dedo 1 para ele abafar ali pelo menos a quarta e a quinta corda, ok? Então, o dedo 1 ele pode ser opcional, mas não deixe seu dedo desse jeito aqui, ó. Nunca faça isso, tá bom? Com o dedo 2 a mesma ideia, né? Só que daí você tem que apoiar seu dedo 1. Apoia seu dedo 1, beleza? E com o dedo 1 aí não precisa apoiar os outros, né? Fechou? Outro detalhe é sobre a movimentação que você tem que fazer, né? Não faça isso aqui, né, com os dedos, puxando a corda assim, tipo, sei lá. Você tem que fazer o movimento de rotação com seu punho. Ok? Esse movimento, e não apenas os dedos. Outro detalhe em relação ao vibrato, que muitas pessoas acabam errando nesse detalhe, é em questão da velocidade, tá bom? Não faça vibrato super rápido, dessa forma, assim, né? Tipo... super rápido e curtinho. Não, isso aí causa uma sensação de ansiedade na hora de você tocar, ok? É como se fosse aquelas pessoas que estão apresentando um trabalho, seja na escola, na faculdade, não sei, mas a pessoa está apresentando, né, falando, e a pessoa começa a gaguejar muito, tá? Começa a gaguejar, a voz fica meio trêmula. É essa mesma sensação que causa quando você faz um vibrato extremamente acelerado, ok?
O vibrato muito rápido vai combinar apenas em pontos muito específicos, não o tempo todo, tá? Você não pode fazer o mesmo vibrato exatamente igual em todas as músicas, em todos os solos, tá? Não pode. Você tem que entender aquele solo, entender se é um solo mais calmo, se é um solo mais agressivo, né? Entender o timing da música também, se é uma música mais rápida, mais devagar, que tudo isso você tem que combinar junto com a movimentação correta do vibrato. Um outro detalhe também, você não precisa necessariamente começar a nota que vai ser o vibrato, né, já fazendo o movimento de vibrato. Não, você pode esperar, ok? Isso é muito legal porque dá um controle muito grande na hora de você tocar, ok? Isso demonstra que você não está ansioso, demonstra que você tem um controle tremendo daquilo que você está tocando, ok? Então, se a nota é uma nota mais longa, não precisa chegar nela já fazendo o vibrato. Faça o vibrato depois. Espera um pouco e daí você começa a fazer o vibrato. Tá bom? Então, por exemplo, vou fazer uma frase aqui, né? Percebeu? O vibrato veio depois, não foi dessa forma, né? Ó. Tá? Espera. Ok? Dá tempo da nota soar, respira com calma, ok? O vibrato é uma das técnicas mais vocais que a gente tem na guitarra, ok? É uma das técnicas mais importantes e é a técnica que faz a guitarra ser a guitarra. Então tenha calma, ok? Não faça movimentos muito rápidos, tá bom? Então essa é uma das principais dicas. Agora falando sobre os bends, tá? O bend em relação à parte da movimentação é basicamente a mesma em relação ao vibrato, ok? O único detalhe é que você vai precisar de mais força, porque a gente tem que levantar sim um pouquinho mais a corda, né? Mesmo que seja bend de meio tom, um tom e assim por diante, tá bom? Um detalhe sobre o bend só, que tem que tomar muito cuidado é em relação à afinação, ok? O bend não é somente levantar a corda e, opa, maravilha. Não, você tem que afinar. Se você não afina, seu bend vai estar sempre horrível e seu solo nunca vai soar igual ao solo dos seus ídolos. Então, como você vai fazer para saber a afinação que você tem que chegar, né? Existem basicamente dois tipos de notação nas tablaturas que a gente encontra por aí na internet. A primeira é uma setinha, vai ser uma seta assim para cima, ok? Nessa seta ela pode estar escrito, por exemplo, a palavra full. Full é o quê? É o bend de um tom, tá bom? Se tiver escrito, por exemplo, 1/2, né? É o bend de meio tom, ok? Se tiver 1,5, é o bend de um tom e meio, e assim por diante, tá bom? Então essa notação da setinha é muito encontrada e muito utilizada. O outro tipo de notação é a notação que vai aparecer a letra B de bend, né? Então, vamos supor que vai ter ali, por exemplo, o número 14 na terceira corda, vai ter um B e depois o número 16, ou seja, um bend de um tom da casa 14 para a gente atingir o som da casa 16, tá bom? Então são essas duas notações as mais utilizadas. Bom, então vamos pegar, por exemplo, aqui a nota na casa 7, ok? Da terceira corda. Eu vou fazer um bend de um tom para chegar no som da casa 9. Olha só. Percebe que o som foi basicamente o mesmo? Mais uma vez, vou tocar a casa 7, depois a casa 9. No caso aqui eu fiz um slide, mas isso pouco importa. A ideia é só que o seu ouvido acostume com esse som. Ok? Compara a nota. Ah, é o bend de um tom que você tem que fazer, então compara, ó. Aqui tá igualzinho. Uma coisa que você pode fazer é você tocar na casa 7 depois na 9. Toca a casa 7. Sobe a corda, ó, sem fazer som. E toca com ela lá em cima só. E compara. Essa é a melhor forma de você praticar. Depois você faz, né, o movimento inteiro, né, deixando soar o bend do começo ao fim.
Isso eu estou dando exemplo de um bend de um tom. Se fosse um bend de meio tom, casa 7 para casa 8, por exemplo, né? Ok? A movimentação do bend, igual eu falei anteriormente, é muito parecido com o vibrato. Então, deixa o polegar aqui em cima, ok? E faça o movimento com o punho, não somente os dedos, tá? Toma cuidado para não fazer o bend com o seu polegar atrás. Não deixa o polegar atrás desse jeito, você não vai ter força, ok? No bend e no vibrato, o polegar tem que estar aqui em cima para te dar mais apoio, tá bom? Bom, então é isso. Espero que tenha esclarecido os detalhes sobre essas duas técnicas. Aí na próxima aula agora eu vou te passar um solo que tem muito bend, muito vibrato, para você praticar bem essa técnica.